Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou enviando esse vídeo para que a gente possa fazer nossas atividades que foram retiradas aqui na escola. Então esse vídeo são para as atividades do dia 16 ao dia 30 de abril, certo? Vamos começar com língua portuguesa. Em língua portuguesa nós vamos trabalhar sobre os sinais de pontuação. O que são isso, professor? São aqueles pontos, ponto final, vírgula, exclamação, interrogação. E vamos perceber que cada ponto de sinal de pontuação ele é utilizado em um momento diferente, seja para fazer uma pergunta, seja para terminar uma fala e assim por diante, ok? Então beleza, vamos tratar primeiramente aqui do ponto final. Então aqui um exemplo, no meu jardim, desenho de jardim, há principalmente cravos, ok? Então finaliza com um ponto final. Então, como a menininha está dizendo ali, esta frase termina com um sinal, é o ponto final. O ponto final indica que a frase terminou. Então, toda vez que em terminar uma frase, vou colocar o ponto final. Toda vez que eu concluir a minha ideia, vou utilizar o ponto final. Outro sinal que nós vamos utilizar aqui a seguir é a exclamação. É aquele risquinho com pontinho embaixo. Então, um exemplo, a menininha está falando. Que belas flores escolhemos no jardim. Olha lá, exclamação. Então, esta frase termina com um sinal. É o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado em frases que expressam alegria, tristeza, admiração, surpresa ou medo. Então, é um ponto que vai tornar mais intensa aquela parte ali da frase, ou geralmente numa fala. Então, por exemplo, estou muito feliz. Olha que legal. Então, esse ponto vai dar essa entonação diferenciada na frase ou na fala do personagem. A seguir, nós temos a interrogação. Um ponto bem comum, vocês já conhecem, né? Então, aqui um exemplo. Você gosta de flores? Esta frase termina com um sinal que é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele é usado quando fazemos perguntas. Então, toda vez quando tem uma pergunta, tem esse sinalzinho, quer dizer que está sendo questionado alguma coisa. E quando nós perguntamos alguma coisa, a nossa forma de falar fica diferente, né? Por exemplo, como é seu nome? É uma pergunta. O que você gosta de fazer? Então, observe que nesse sinal a gente muda a forma de pronunciar, muda a entonação. Esse sinal aqui abaixo é a vírgula, certo? Então, um exemplo. No meu jardim há margaridas, rosas, margaridas e violetas, né? Então há flores, quero acreditar que são plantas ali, plantas, rosas, margaridas, flores, margaridas e violetas. Então observe que a vírgula ela indica uma pequena parada na leitura da frase ou separa palavras, frases ou expressões. Então, por exemplo, digamos que eu quero falar: na sala tem mesas, cadeiras, livros, quadro e armário. Então, observe que cada vez que eu falei um nome diferente, um substantivo diferente, eu dei uma pausa. Essa pausa a gente deve utilizar a vírgula para que sinalize essa pausa, certo? E também para separar elementos, como o professor colocou aqui agora. Abaixo nós temos o travessão. O travessão é esse símbolo aqui, esse tracinho. Então, um exemplo. No meu jardim, dizia Ruth, há principalmente cravos. Então, o travessão ele indica um diálogo entre pessoas, ou seja, ele indica a fala de alguém. Ok? Dando sequência. Então, nós abordamos aqui o travessão, a vírgula, a interrogação, a exclamação e o ponto final. Se ficou alguma dúvida quanto a esses pontos, manda mensagem para o professor lá no privado, o professor explica novamente para vocês, certo? Vamos para as atividades. De acordo com o uso correto da pontuação, leia os quadrinhos abaixo e coloque o sinal que está entre parênteses. Então, observe que aqui tem um quadrinho e entre parênteses eu tenho o nome de um ponto. Então, esse letra A, ponto de interrogação. E a frase é a seguinte: Cascão, vamos brincar comigo no parquinho? Olha lá, que ponto que você vai colocar aqui? Isso mesmo, o ponto que está entre parênteses. Tem que ser um ponto para dar
sentido diferente nessa frase, né? Então ele faz a pergunta lá e o Cascão responde. Imagina, claro que não. Muito bem. Letra B. É para utilizar vírgula e ponto de exclamação. Então a fala do Cascão. Você acha que vou perder meu tempo com gangorras, balanços e coisas afins? Estou na idade de curtir brinquedos radicais. Então olha lá, nessa parte aqui, qual sinal você tem que utilizar? Observe que ele separou itens, né? E ao mesmo tempo deu um tempinho, deu uma pausa na leitura. Então se atenham a isso. E C, travessão e ponto final. Então tem lá, não fala mal não, que gosto de parquinho. Então, olha ali, aqui tem uma fala, que sinal você tem que empregar toda vez que tem um diálogo ou uma fala de alguém. E para finalizar uma frase, que sinal nós devemos utilizar? Então, observem e façam. 2. Agora é sua vez. Reescreva as frases abaixo, acrescentando a pontuação necessária. Então, ele tem ali a frase, o menino perguntou, 2 pontos. Que sinalzinho você tem que colocar aqui? Cascão, quer brincar comigo? E esse aqui, esse quer brincar comigo é o quê? Então você vai acrescentar o sinalzinho que tem que ser utilizado e reescrever a frase abaixo. Não esqueça de utilizar letra maiúscula, tá? Capricha lá então. B. Cascão indignado exclamou. Lembra lá? Que sinalzinho você utiliza quando tem a fala de alguém? Claro que não. Ou claro que não. Esse claro que não, que sinal tu utiliza aqui para dar mais ênfase, tornar mais forte essa frase? C. O menino brincou no balanço, na gangorra e no escorregador. Olha lá, observem que teve uma pausa entre um item e o outro, né? Então, que sinal você utiliza para separar itens ou palavras ou frases? E aqui acabou a frase. E no escorregador, acabou. Que sinal tu utiliza para encerrar uma frase? 3. Produza frases utilizando pelo menos 2 sinais de pontuação, de sua preferência. Então, se você quiser fazer uma frase utilizando interrogação, você pode utilizar exclamação, vírgula, ponto final. Ponto final é muito importante, vocês vão utilizar bastante. Travessão, então fica a critério de vocês. 4. Sinalize a frase abaixo e copie, né? Então olha lá, que lindo dia. Qual sinal que você melhor colocaria aqui para dar uma ideia de que lindo dia? Você atém a isso. B. Como é seu nome? Qual sinal você empregaria para que tivesse mais sentido essa frase? A C. Você vai à aula hoje? Olha lá, é semelhante. A D. Hoje vou dormir cedo. E aí? Não façam barulho. F. Eu gosto de chocolate. Olha lá, então utilize os sinais que estão nos quadrinhos do lado, ok? Em matemática vamos tratar sobre medidas de tempo. Então, o que é o tempo, né? Olha ali um textinho bem legal para a gente ler. O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas em minutos e os minutos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas. Então, temos aqui um relógio de pulso, temos um calendário. Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas, usamos o calendário. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, onde nós estamos, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Então, encerrou o mês de dezembro, dia 31, falamos que acabou o ano, inicia-se um novo ano. E dessa forma que o tempo vai passando. Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, ok? Aqui está na ordem. O primeiro dia da semana é o domingo e o último é o sábado. Aí vamos para as atividades. Retorne o texto e colore de acordo com a legenda. Então, colore de vermelho no texto as maneiras nas quais o dia é dividido. Então, como é dividido o nosso dia? Tá? Volta lá e pinta de vermelho essa parte. B.
colora de verde no texto as medidas de tempo que utilizamos para marcar, colora de verde no texto as medidas de tempo que para marcar usamos o calendário. Então, quais medidas que nós utilizamos o calendário para marcar? O relógio eu sei que não é, tá? Quais medidas são essas? Volta lá e colora de verde, então. C. Colora de amarelo no texto os dias da semana. E D. Colora de rosa no texto os meses do ano. Ok? Primeira tarefinha é essa. 2. Vamos começar trabalhando com a hora. Então, aqui está o tic-tac do relógio. Durante o dia, fazemos várias atividades. Levantamos, fazemos nossa higiene pessoal, tomamos café, estudamos, almoçamos, brincamos, etc. Para marcar certinho o tempo que gastamos em cada atividade, podemos usar o relógio, que marca as horas. Então, observe lá o relógio de ponteiros. Temos aqui dois tipos de relógio, tá? Relógio de ponteiro, aquele de pulso, também, o do lado também vai ser de pulso, mas qual que é a diferença? O relógio de ponteiro, ele tem o ponteiro, ele não tem os números digitais ali, como você está vendo na figura ao lado. Então, o relógio de ponteiro tem dois ponteiros mais evidentes, alguns têm até 3, mas vamos focar nesse aqui que tem 2. Então, o ponteiro grande, ele marca o minuto, e o ponteiro pequeno marca as horas. Então, se o ponteiro pequeno está no 9 e o grandão está no 12, quer dizer que são 9 horas. Tá? Digamos que o pequeno estivesse no 10 e o grandão estivesse no 12, seria 10 horas. Eu estou trabalhando com vocês aqui nesse momento, horas exatas. Tá bom? Para frente a gente vai ver a questão dos minutos, que uma hora não tem 12 minutos apenas. Que esse espaço aqui equivale a grupos de 5 minutos, mas vamos se atentar primeiramente à hora exata, a função do ponteiro pequeno e a função do ponteiro grande, ok? E aqui ao lado eu tenho um relógio digital, que não tem ponteiros, mas eu tenho números. Então, olha lá, o número antes dos 2 pontos, aqui, antes dos 2 pontinhos, do lado esquerdo dos 2 pontinhos, ele marca as horas. E os números depois dos 2 pontinhos, do lado direito dos 2 pontinhos, ele marca os minutos. Então, são 9 horas. Observe que os 2 relógios marcam a mesma hora, certo? Mas são 2 relógios diferentes. Ok? Beleza. Temos aqui também um relógio de parede, aquele que a gente vê fixado geralmente na sala de aula ou na sala de casa. Geralmente ele é de ponteiro. Então, quando o ponteiro pequeno está no 3 e o grande no 12, o relógio está marcando 3 horas. Ao lado eu tenho um rádio relógio, um pouquinho mais moderno, aqueles que geralmente é despertador. O rádio relógio está marcando 9 horas. Então, beleza. Agora é sua vez. Observem as horas indicadas nos mostradores digitais. Tá? Então, quem tem mostrador digital? Relógio digital. E escreva corretamente, abaixo de cada relógio, a hora que ele está mostrando. Então, por exemplo, esse aqui, ó, o ponteiro pequeno no 9 e o grande no 12. Que horas são? Vai procurar lá no banco de horas e vou ajudar vocês na letra A apenas, tá? 9 horas. Daqui para frente é com vocês. Pequeno no 8, grandão no 12. Pequeno no 10, grandão no 12 e assim por diante. E letra B. Escreva por extenso os horários descritos nos relógios acima de acordo com o exemplo. Então, aqui eu já fiz o primeiro com vocês. 9 horas, então 2 pontinhos, 9 horas. O que está antes do 2 pontos é o horário, certo? 9, 8, 10, 7, assim por diante. E o que está depois, como é exato, eu vou colocar apenas horas. Quando vocês aprofundarem mais no conteúdo, vocês vão ver sobre os minutos. Mas, por enquanto, vamos se ater apenas à hora. E arte, vamos trabalhar sobre as formas. Então, nós já vimos pontos, certo? Já vimos linhas, que vocês fizeram avaliação sobre, inclusive. E vamos tratar agora sobre as formas. Então, em arte, naquele vídeo que eu passei para vocês, eu falei que existem 2 tipos de formas. Formas geométricas e formas orgânicas. Formas geométricas, elas são formadas pela junção de linhas, certo? Que a gente vai ver aqui para frente. As formas orgânicas, elas são as formas da natureza. Então, é a forma do corpo humano, é a forma das árvores. Você pode observar que não é uma forma exata, com lados iguais, mesmo comprimento. Não tem nada disso.
Então essa é a diferença que a gente tem na arte. Então as formas ou figuras são construídas pela utilização das linhas, que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado sobre a superfície. As formas podem ser geométricas ou orgânicas, como diz aqui o exemplo. Ok. Então temos aqui o triângulo que vocês conhecem, né? 3 lados iguais, o retângulo, quadrado, círculo, trapézio, losango, pentágono e hexágono. E aqui abaixo nós temos uma atividade que é para vocês colorirem, tá? Pintarem. Temos aqui uma composição artística feita somente ou na sua grande maioria com formas geométricas. Temos aqui uma raposa, temos aqui um gato. Então observe que ó, tem triângulo, círculo, né? Temos algumas linhas onduladas que nós vimos lá, mas a essência deles são as formas geométricas. E da mesma forma eu quero ver a sua criatividade. Produz um desenho bem bacana, bem colorido também, utilizando apenas formas geométricas. Professor, só forma geométrica? Se conseguir, sim. Se você quiser utilizar linhas e pontos, também pode, tá? Mas eu quero que a maior parte da produção seja com formas geométricas. Galerinha, então as atividades dessa remessa é isso. Qualquer dúvida, me mandem lá no privado que o professor está para auxiliar. Também quero falar com vocês o seguinte: como sabemos, o professor entrou na sala de vocês como professor substituto, ok? Temporário. E recentemente chegou a professora que vai trabalhar com a turma de vocês, certo? Então eu quero aproveitar esse vídeo aqui, essa atividade, para falar que foi muito bom passar esse tempo com vocês. Eu estou na escola na função de apoio, então pode contar comigo a hora que tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. O professor está aí na escola para ajudar todo mundo, não só o terceiro ano, como todas as turmas da escola. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.